começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, um programa com a produção da Urban Systems e que tem como convidado de hoje aqui ao meu lado o advogado e professor Carlos Ari Sandfeld, professor fundador da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e titular da Sandfeld Advogados. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, bom estar com você. Maravilha, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite para estar presente aqui ao Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com ele, é concessões e parcerias público-privadas. Este é o caminho para os governos melhorarem a infraestrutura pública. Nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre quais as diferenças, vantagens e desvantagens entre concessões, que é uma coisa, e parcerias público-privadas, que são outras. Os governos federal, estaduais e municipais estão sabendo utilizar as concessões e parcerias público-privadas para melhorarem a infraestrutura pública? E quais têm sido as experiências mais bem-sucedidas no Brasil e suas razões? E ao meu lado aqui, voltando diretamente de sua viagem ao exterior, está Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Tudo ótimo. Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View, seja ao vivo aqui na AltV, seja via site da Urban Systems. Você pode participar ao vivo, mandando seus comentários e perguntas aqui pra gente no estúdio. Basta você mandar sua mensagem para urbanview@urbansystems.com.br. Eu estou guardando a sua participação. Outra forma de você participar com a gente é por meio da nossa enquete. Você vai lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br e vota e responde uma perguntinha que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, não é isso, Gilberto? Exatamente. E a pergunta de hoje é: você é a favor de concessões públicas e parcerias entre o governo e a iniciativa privada? São 3 opções para você votar. Sim, são a saída para acelerar o desenvolvimento. Segunda opção, em parte, apenas em alguns setores. Ou terceira opção, não, cabe apenas ao governo cuidar da infraestrutura. Eu aguardo a sua participação. Lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado e o nosso entrevistado comenta com a gente. Muito bem, e em meio a crescentes necessidades de investimento e problemas sérios de gestão que todos nós temos acompanhado aí através do noticiário, através da mídia, a legislação brasileira oferece diversas possibilidades de arranjos de parceria entre o Estado e a iniciativa privada. Então, nessa edição do Urban View, o nosso entrevistado aqui, um grande especialista, se não o maior do Brasil no assunto, vai nos ajudar a entender as principais características entre as diferentes modalidades, como a lei de concessão, a lei de parceria público-privada e as diversas leis setoriais editadas no âmbito federal, todas prevendo e possibilitando negócios entre o poder público e a iniciativa privada. Então vamos iniciar nossa entrevista com o advogado e professor Carlos Ari Sandfeld. Perguntando já de cara para você, professor, quais são as diferenças, vantagens e desvantagens entre concessões e parcerias público-privadas? Até para o pessoal se localizar e entender o que é um, o que é outro, o que faz a diferença em cada um e, obviamente, qual o melhor caso, onde melhor se aplica a cada uma delas. Concessão é um contrato que o Estado celebra com uma empresa que vai ser a concessionária. O que faz a concessionária? A concessionária vai cuidar de um serviço público, de uma infraestrutura pública e vai cobrar tarifa por isso. Então, ela é a odiada concessionária que cobra a tarifa do usuário para lhe prestar um serviço. Essa é o caso típico da concessão de estradas, de pedagiadas. Exatamente. Quando se instaurou a concessão de estradas para empresas privadas no Brasil, houve uma certa reação negativa. Por quê? Porque as estradas melhoraram, é verdade, mas as pessoas passaram a ter que pagar um pedágio real e, portanto, um pedágio caro, né? E isso é o elemento central. Presta-se serviços e se cobra tarifa. É um particular, tem um contrato de longo prazo com o poder público. Por que um particular? O que o particular tem de vantagem em relação ao Estado? O particular, ele vai buscar financiamento e ele faz um grande investimento no início do contrato. Então ele pode, por exemplo, duplicar uma rodovia em um ano. Ele pode construir, como acaba de acontecer, um aeroporto, um terminal imenso do aeroporto de São Paulo em 1 ano e meio. Então, um grande investimento no início do contrato. Em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, se faz investimento de 1 bilhão, 2 bilhões de reais e no longo prazo a empresa vai cobrar tarifa para amortizar o capital. Normalmente, esses contratos de concessão
praticamente acho que poderíamos afirmar que em 100% dos casos, o governo que concede aquele serviço público exige uma contrapartida de investimento inicial. Exatamente. O governo celebra um contrato que não passa um privilégio para o particular, por simplesmente cobrar tarifa. Nunca é isso. Ele vai estabelecer um conjunto de obrigações. E o principal conjunto no início de obrigações é de instalar uma infraestrutura fazendo investimentos pesados. E a questão das receitas acessórias, como é que ficam nesses dois casos? Pois é, no caso das rodovias, a receita principal é pedágio. Mas existe a possibilidade de cobrar de empresas de telecomunicação para passar fibra ótica na beira da rodovia. É possível instalar, fazer instalação de postos no alto da estrada, na Bandeirantes, por exemplo, a rodovia dos Bandeirantes tem isso, tem um posto exatamente em cima da estrada, um posto de gasolina, e tem lá uma lanchonete. Então isso é uma exploração comercial. Só que as receitas, essas receitas alternativas, esses negócios associados, são muito baixos no caso das rodovias. Há poucas oportunidades. Em outros negócios são muito altos. Por exemplo, no metrô, a experiência de concessão de metrô, em outros países, no Brasil, a experiência é muito pequena ainda, né? Mas em outros países, a exploração de negócios imobiliários e shopping centers associados com o metrô é muito importante para financiar o investimento. Nós já temos um exemplo aqui de São Paulo de concessão privada do metrô, que é um trecho do metrô esse mais recente aqui em Pinheiros, né? Isso, linha 4, né? Ela já é uma linha que já é nesse modelo de concessão. Exatamente. Só que aí é a concessão na alternativa mais moderna, diferente, que é a concessão. Não, nós estamos até agora falando da concessão comum. Nós vamos falar agora da concessão administrativa e concessão patrocinada, que, segundo a lei, se chama PPP. Então, importante saber que os contratos de PPP são também contratos de longo prazo, contratos em que a empresa vai fazer um investimento inicial grande, vai cuidar durante um longo prazo de um serviço. Qual é a diferença da PPP para a concessão comum que nós estávamos mencionando agora há pouco? É que o particular, a empresa privada, ou vai receber toda a remuneração do Estado, ou vai receber parte da remuneração dos usuários, tarifa, e parte da remuneração feita pelo Estado. No caso da linha 4 do metrô, parte da remuneração do concessionário vem de pagamentos feitos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, que é uma empresa estatal, é o governo. Por quê? Porque a arrecadação que o concessionário tem com a tarifa que se paga na entrada, no bilhete, é insuficiente para pagar o investimento. Então, a companhia do metrô, que tem todas as linhas e tem capital do Estado, ela complementa a receita. Então, é uma parceria público-privada. Essa é também uma modalidade para garantir investimento de infraestrutura por particulares. Quer dizer, basicamente a diferença entre concessão e parceria público-privada é a forma de como se dá a remuneração desse contrato. Exatamente. A concessão comum, antigamente nós a chamávamos só de concessão, agora nós a chamamos de concessão comum, né? A concessão comum, ela vive exclusivamente de tarifas do particular ou projetos associados, como esses empreendimentos imobiliários. Já as PPPs, que são concessões administrativas ou patrocinadas, elas envolvem transferência de recursos públicos, de dinheiro público para particular, para complementar a tarifa ou para substituir a tarifa. Isso também é uma forma do Estado, digamos, escapar das amarras que lhes são impostas por lei de licitações, a exigência de concorrência, quer dizer, ao entregar, digamos, à iniciativa privada a administração de um determinado serviço, é uma forma também não só de fazer esse investimento, né? Quer dizer, a empresa privada tem condições ou próprias ou de buscar recursos externos, como você afirmou, para fazer esses investimentos, mas também uma forma de acelerar a realização disso, uma vez que ela passa a escapar num bom sentido de toda essa amarra legislativa? Gilberto, você tocou num ponto absolutamente fundamental. O que o Estado precisa não é só dinheiro para fazer investimento. Ele precisa disso também, porque nós precisamos de muito investimento em infraestrutura, muito. São bilhões de reais para duplicar estradas, ferrovias, portos, aeroportos. Isso é um lado. Mas ele precisa de outra coisa, eficiência gerencial. E a eficiência gerencial, ela vem quando se consegue lidar, quando a empresa consegue lidar bem
com os vários desafios envolvidos na gestão. O que são os desafios? O primeiro desafio importante é lidar com o pessoal. É poder rapidamente substituir pessoal quando necessário, os funcionários. É poder evitar greves, porque as greves são terríveis no serviço público. É poder qualificar bem o pessoal e pagar muito bem o pessoal. E o Estado, as empresas estatais, que são Estado e que muitas vezes cuidam dos serviços públicos, têm dificuldade de lidar com o pessoal. Dificuldade em controlar as greves, dificuldade em pagar bons salários, dificuldade em recrutar. Então esse é um exemplo. Aliás, essa foi uma questão que você, dentro desse tópico, esse primeiro tópico que você está abordando, nessa recente greve do metrô de São Paulo, se falou muito na mídia, né, que o metrô inteiro em greve, causando tantos transtornos à população, e uma linha que funcionava 24 horas por dia sem problema era justamente essa linha 4, que é essa linha privatizada. É verdade. Qual é a diferença? É que a empresa estatal, ela tem como donos pessoas que não estão presentes nela. Quem são os donos da empresa estatal? Somos nós, cidadãos. Milhares, milhões de donos que obviamente não estão ali para fazer a pressão que um dono único ou meia dúzia de donos fazem na relação com seus subordinados. Então é evidente que há uma dificuldade muito maior da empresa estatal fazer negociações trabalhistas e inclusive evitar as greves. É muito importante esse elemento nos serviços públicos fundamentais como o serviço de transportes. Mas não é o único elemento que o concessionário tem que mexer. Então, primeiro é a gestão de pessoal. O segundo ponto seria... Fornecedores. O poder público, e a empresa estatal é poder público, para poder contratar fornecedores, tem que fazer licitação. O que é a licitação? É um processo administrativo de disputa entre todos os interessados em fornecer para a empresa estatal, para saber quem oferece as melhores condições. Esse processo, como é um processo público, a licitação, acaba envolvendo uma grande burocracia e muitos órgãos de controle, que é para evitar desvio, mas tem uma consequência negativa. É o excesso de burocracia, dificuldade de ser eficiente. E no final das contas, os contratos com os fornecedores acabam sendo contratos muito caros por conta disso tudo. Já o particular, quando ele vai contratar, é óbvio que ele não contrata com o primeiro que aparece. Ele faz um sistema de cotação, aliás, bastante eficiente, porque ele quer pagar menos. Só que é muito menos burocratizado. Existe alguma burocracia. Toda empresa grande tem alguma burocracia. Mas é muito menos burocratizado. A eficiência é maior, a rapidez. Até porque muitas vezes eles têm referências de preço de mercado, né? Então, por exemplo, o camarada vai comprar, sei lá, trilho para metrô. Eles já sabem referência de preço no Brasil, na América Latina, no exterior, e na hora que ele abre a concorrência ali, ele já tem uma referência de preço e a facilidade de fechamento é imediata, né? De negociação. Essas empresas, elas se especializam. É muito importante isso. As empresas concessionárias, elas são especialistas em buscar fornecedores e lidar com fornecedores em áreas específicas. E como são empresas que vão crescendo muito, muitas vezes atuam em vários países, ou atuam em muitos estados do Brasil, quer dizer, tem muitas concessões, eles acabam tendo muitas referências de mercado. E um poder de compra maior também. Exatamente. Assim como Gilberto, outras pessoas da sociedade já entenderam a importância dessas parcerias público-privadas. Eu me lembro há um tempo as pessoas discutirem essa questão, poxa, mas vai colocar uma coisa que é do Estado na mão de outras pessoas. Como é que está isso? Como é que as pessoas, a Você sociedade... fala da percepção das pessoas. Qual é essa percepção hoje em dia? Olha, eu acho que o programa de privatização, para usar um nome genérico, que inclui as concessões comuns e as patrocinadas e administrativas, no início envolveu uma grande guerra de interesses e de ideias, que é legítimo, né? E esse início foi um período difícil, porque o programa ainda não tinha resultados para apresentar. Mas no passar dos anos, os resultados vão surgindo e o apoio hoje é muito maior. Quer dizer, quem passa por uma rodovia se incomoda com o pagamento do pedágio da mesma maneira que se incomoda com o pagamento do estacionamento num shopping, não é? Mas ele sabe que é uma grande vantagem ter um serviço eficiente de estacionamento e um segurança e um serviço eficiente de rodovia. Então, hoje já existe um apoio bastante grande para os programas de concessão, seja quais forem as concessões. O programa de privatização tem um grande apoio. A resistência maior que existia, inclusive em alguns partidos, estava ligado provavelmente ao movimento sindical. Por quê? Porque o movimento sindical no setor público é muito forte.
e com muita penetração nos partidos, o que fez com que alguns partidos, com essa influência sindical, fossem críticos da privatização, uma crítica que se dizia, em grande medida, inspirada ideologicamente, quer dizer, uma visão de que o Estado faria melhor, de que a iniciativa privada faria pior. Mas o que tem acontecido nesses últimos anos, por exemplo, no governo da presidente Dilma, é o reconhecimento de que essas críticas são exageradas ou são mesmo infundadas. Tanto que, apesar de alguma resistência da própria presidente, ela acabou fazendo concessões, programa de concessão em rodovia, programa de concessão em aeroporto, está tentando fazer no setor de porto e no setor de ferrovias e apresenta isso como um resultado importante do seu governo. Isso é muito bom. Isso é uma questão, está ligado a uma questão que eu vou justamente fazer para você agora, que está ligado um pouco à velocidade disso aí, né? Eu acho que o pessoal tem uma memória um pouco curta, a gente sabe hoje, todo mundo, qualquer pessoa, acho que o Brasil tem mais já um número de celulares maior do que a sua população, né? E a gente esquece que há 15, 20 anos atrás a gente mal conseguia comprar um telefone fixo, né? E isso, obviamente, é resultado da privatização, da entrega, digamos, né, de um serviço público às mãos da iniciativa privada. Mas a gente também está vivendo uma crítica muito grande com a chegada da Copa do Mundo, que começa amanhã aqui em São Paulo, e também das Olimpíadas que vão acontecer no Rio de Janeiro em 2016, com a não entrega dos serviços, dos novos benefícios de infraestrutura que foram projetados, que foram planejados, né? Uma crítica muito grande, os estados ficaram prontos, mas o VLT não ficou, enfim, até aquela coisa toda, né? Então, essa questão da velocidade que eu queria perguntar para você, quer dizer, os governos federais e estaduais têm dado a devida importância para esse fator de concessão e PPP como um grande alavancador de agilidade, de velocidade para a gente ganhar essa infraestrutura que o Brasil tanto precisa, ou ainda nós estamos numa velocidade muito aquém da desejada? Sem dúvida nós temos problema de velocidade, sem dúvida. Agora, qual a razão disso? Existe um pouco de culpa da política, são brigas políticas envolvendo projetos que fazem com que os projetos demorem para sair, isso é briga política. E existem problemas técnicos, quer dizer, falta de capacidade de gerar projetos com rapidez, esse é um problema. E existe dificuldade na repartição de recursos. O governo federal hoje centraliza grande parte dos recursos disponíveis para investimento. E os estados e municípios acabam tendo que fazer acordos, muitas vezes políticos, com a União, para obter o repasse dos recursos. Então, o que explica que os estádios saíram e uma obra de VLT, um veículo leve sobre trilho, não saiu. Ou seja, tinha um sentido de urgência política no fechamento da obra do estádio e não tinha esse mesmo sentimento no VLT que leva ao estádio. Exatamente, porque sem estádio não tinha Copa, não tinha jogo de futebol. Sem transporte público de qualidade, há jogo de futebol, os torcedores chegarão aos estádios de alguma maneira, mas a população, evidentemente, que se encantou com a possibilidade de essa Copa do Mundo apressar as obras de transporte, ficou frustrada. Não é? Então, o que aconteceu, você destacou, acho que tudo que interessa. O sentimento de urgência fez com que as brigas políticas e as dificuldades técnicas fossem vencidas e os estádios saíram. E isso não conseguiu atingir aquilo que era o serviço que iria beneficiar diretamente no dia a dia do cidadão. Isso é uma questão que, afinal de contas, envolve a política, né? Nós não estamos conseguindo que os nossos poderes públicos deem as prioridades nossas do cidadão comum, do dia a dia, como o transporte, a importância que acabam dando a outras matérias, como foi o caso dos estádios. Muito bem. Estamos entrevistando aqui no Urban View de hoje o advogado e professor Carlos Aris Sandfeld sobre o tema concessões e parcerias público-privadas. E aí eu pergunto a você, que é um grande especialista, que avaliação pode ser feita hoje no Brasil quanto à qualidade jurídica das parcerias empresariais ou contratuais entre o Estado e particulares? Porque existe uma grande crítica que a gente também sempre ouve, né, na mídia, nós que não somos profundos conhecedores dos assuntos, sobre aquela questão da insegurança jurídica do Brasil. Então tem capital externo, tem capital privado querendo investir, querendo participar, mas o cara dá uma olhada no negócio e fala assim, não, deixa para lá, vamos investir na Nova Zelândia, que né, mais ou menos isso. Então, como é que está essa questão da qualidade jurídica dessas parcerias? Essas coisas se constroem, isso é como um vaso chinês, só fica valioso depois de passar milênios. A segurança jurídica
é fruto de décadas, de muito tempo e de muita experiência consolidada. Uma coisa importante, nós temos que ser realistas, porém otimistas. Uma coisa importante é constatar que o Brasil progrediu muito. O Brasil conseguiu fazer, desde o início da década de 90, um grande esforço para a construção de legislação em matéria de contratos de concessão e contratos de PPP. Isso foi bom. O caso brasileiro, comparado com o argentino, por exemplo, mostra como nós progredimos. Quer dizer, nós temos hoje contratos que conseguem resistir a crises, por exemplo, vem um prefeito e não quer cumprir o contrato de concessão e o concessionário vai à justiça. Consegue resistir à crise porque o juiz acaba sendo um garantidor da estabilidade do contrato. Por quê? Porque nós temos boas leis em matéria de contrato. A Argentina não tem. A Argentina teve muitos problemas nessa matéria. Então, nós temos uma história já de 20 anos de sucesso que é muito importante preservar para que nós possamos superar aquilo que nós ainda não conseguimos. O que nós não conseguimos? Nós não conseguimos fazer o administrador público típico do Brasil reconhecer a importância de respeitar permanentemente os contratos. Mudem as gestões ou não. Exatamente, porque essa é a questão central, quer dizer, é preciso que os contratos de longo prazo sejam representantes do Estado, não do administrador. São compromissos do Estado, são compromissos do povo. Muda prefeito, muda governador, começam os problemas de execução do contrato. O concessionário muitas vezes consegue lá na justiça se manter ou reverter prejuízo, mas tem um custo associado a tentativa de um governador acabar com o contrato ou impedir o reajuste de tarifa. Isso tem acontecido, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Por exemplo, no estado do Paraná, os concessionários de rodovia tiveram muito problema com o governador do Paraná, Requião, que queria acabar com as concessões. E acabaram se mantendo por conta das decisões. A custa de batalhas jurídicas, mas envolvendo custos e tempo e atrasando. Aí o concessionário para de investir, né? Dá toda aquela... Gera desconfiança. E alguém que poderia carregar os seus investimentos para o Brasil totalmente, acaba dividindo com a Nova Zelândia, com a China, com a Colômbia, com o Peru, os nossos vizinhos aqui, que vão bem nessa matéria. Então, é preciso que os administradores públicos sejam cobrados para respeitar os contratos. E a verdade é que, muitas vezes, o administrador público se sente cobrado, inclusive eleitoralmente, para descumprir contratos. Por exemplo, é simpático para o eleitor um governador dizer que vai assumir o mandato e no dia seguinte acaba com o pedágio. Como se ele tivesse discutido com a população como é que ele vai custear a estrada. Ele não discute isso. Ele vende uma ilusão que muitas vezes o eleitor compra com facilidade, de que o pedágio é um roubo que pode ser eliminado e a estrada continua funcionando bem. É óbvio que isso não existe, isso é uma fantasia, isso é uma fraude e ele não conseguirá cumprir da maneira que o eleitor supõe. De maneira que o eleitor precisa saber que o barato sai caro, evidentemente sai caro. De modo que o que o eleitor tem que cobrar é preço justo. Preço justo pelos serviços públicos, preço justo de pedágio, no caso das estradas, o que significa que ele tem que valorizar o cumprimento do contrato, inclusive a cobrança justa nos termos do contrato. Essa cobrança política acho que tem que ser feita agora nas eleições. É preciso que nós respeitemos os contratos e melhoremos cada vez mais os nossos contratos, respeitando mais os preços baixos. O que falta para dar mais agilidade na implantação de concessões e parcerias público-privadas, você acredita que ainda está associado a uma questão cultural dos nossos governantes, dos quadros do poder público? Muito isso, muito isso. Por exemplo, o governo federal fez um excelente passo quando decidiu fazer concessão de 3 aeroportos inicialmente, que acabam de implantar seus novos terminais, Viracopos, em Campinas, aqui em Guarulhos e em Brasília. Um grande passo. Ele decidiu fazer isso, no entanto, quando já estávamos na 1/10 hora. Era muito, muito tarde. A população tinha sofrido anos e anos e anos com serviços de péssima qualidade e até para a Copa era muito tarde. Então, esses aeroportos chegaram com sua infraestrutura muito tarde para atender a Copa. Então, o que houve nesse caso? Resistência cultural. Isso é,
a sensação do governo federal de que a população valorizaria mais o fato de os aeroportos ficarem com a Infraero, com a empresa estatal, do que um serviço de qualidade. O governo demorou muitos anos até perceber que o que a população quer é serviço de qualidade com preço adequado. Problema cultural, quer dizer, o governo perceber que a população quer serviços, valoriza serviços. Esse é um elemento. Mas há outras coisas. Quais? Por favor. Vamos falar dessas Que outras coisas? O governo, ele não consegue montar projetos de qualidade. Uma grande dificuldade de montar projetos de qualidade. Que deveria ser uma característica desejável e inata a ele, né? Ele deveria ser o grande projetista, o grande arquiteto o grande planejador, digamos, da história, né? Fixação das políticas públicas e criação dos projetos, porque afinal de contas, se a execução de tudo vai ficar com empresas privadas, o governo se concentra nisso. Ele não tem conseguido se concentrar nisso. Por muitas razões, uma delas, vamos reconhecer que o poder público luta com dificuldades. É o excesso de burocracia. A legislação impôs burocracia demais em cima do poder público. Uma delas é que ele não consegue contratar consultores com um procedimento adequado. A lei manda aplicar para contratar consultores os mesmos critérios da tal licitação, que é o processo de disputa, de que nós tratávamos antes, e que é um processo concebido para disputa de obra, não de consultoria. E disputa muitas vezes de preço também, né? Tem muita licitação por menor preço. E a consultoria se destaca muitas vezes pela qualidade do seu técnico, né? Do seu representante maior, né? Então, aí o poder público fica muito frágil tecnicamente. Ele não consegue discutir adequadamente os projetos. Então, demora muito até um projeto terminar. O prazo para elaboração dos projetos do governo brasileiro é muito maior do que o prazo de outros governos. Quando o projeto fica pronto, o problema já se tornou outro já. Está desatualizado. E um grande problema é que nós temos os ciclos eleitorais também. Quer dizer, nenhum governador, nenhum prefeito, mesmo o presidente da República acaba tendo estímulo para investir em bons projetos se a sua maturação é longa e ele sabe que seu mandato vai terminar antes do projeto ficar pronto. Então, ele acaba sendo estimulado a tentar fazer parcerias, fazer concessões com projetos ruins. Aí, é óbvio, tem reação, os órgãos de controle criticam, a população critica, e nós acabamos ficando numa espécie de loucura burocrática. Nós temos que melhorar as regras que se aplicam à administração pública para que ela possa estar bem equipada para contratar bons consultores, lidar com rapidez com projetos complexos, negociando com a iniciativa privada e fazendo licitações adequadas. Bom, eu ia fazer uma pergunta, mas acho que você já começou a respondê-la. Eu quero saber se você é a favor de uma reforma jurídica para propiciar melhores concessões e quais pontos que você acredita que devem melhorar nesse sentido. Você tocou num ponto central. A agenda desperdiçada do Brasil, qual é? Eu nem diria que é o tema das concessões da privatização. No fundo, essa agenda nós já estamos caminhando. Nós vamos melhorar, mas estamos caminhando. Mas tem uma agenda desperdiçada. Qual é a agenda? Da reforma administrativa. Na década de 90, falou-se muito no Brasil em reforma administrativa. Havia uma sensação de que isso tinha entrado em definitivo nas preocupações nacionais. Isso é reformar a administração pública, diminuir o número de ministérios, racionalizar os processos de decisão, rever as regras burocráticas para torná-las mais leves, mais focadas em resultado e menos em forma. Todas essas questões são muito complicadas e estão envolvidas numa reforma administrativa. Fez-se muito durante a década de 90 nessa matéria, muito. Na União, um grande esforço. Emenda constitucional, tivemos uma emenda constitucional, chamada de emenda da reforma administrativa, em 1998, imensa, mudou muitos pontos da Constituição. Acontece que muito do que se mudou na Constituição precisa ser implementado por lei, e até agora essa implementação não foi feita. Os anos 2000, na verdade nós já temos aí quase 15 anos, né, de anos 2000, foram anos praticamente desperdiçados nesse tema da reforma administrativa. Nós precisamos fazer reforma administrativa. Nós precisamos diminuir o peso da administração pública. Nós precisamos fazer a administração pública ser mais eficiente para tomar decisões de qualidade, montar projetos e até prestar serviços quando o serviço é prestado diretamente por ela. Maravilha. O Banville de hoje está entrevistando o advogado e professor Carlos Ari Sandfeld sobre o tema concessões e parcerias público-privadas. E nós perguntamos a você, Carlos, o seguinte: agências reguladoras, né? Pelo que nós nos lembramos, é que as agências reguladoras foram criadas
meio que na esteira do governo Fernando Henrique, justamente por ocasião daquelas privatizações todas que teriam um papel, digamos, de dar as normas ao mercado, né? Quer dizer, ser o grande juiz do mercado. E hoje se fala muito que as agências reguladoras foram enfraquecidas com o passar do tempo. Então, pergunta para você o seguinte, qual o papel da agência reguladora, o que ela tem a ver com concessões e parcerias público-privadas e se realmente ela se enfraqueceu com o passar do tempo? Acho que o exemplo é uma boa ideia para nós mostrarmos o papel da agência. Você mencionou há pouco o que aconteceu no setor de telecomunicações brasileiro. Entre os anos 70 e os anos 90, houve uma grande expansão do serviço de telefonia no Brasil, que foi feito pela Telebrás, era uma empresa estatal. Essa empresa estatal se tornou grande, poderosa, investiu muito dinheiro e fez uma expansão em vários estados da federação, estava em todos eles, mas foi muito importante em muitos estados, sobretudo aqueles que se desenvolveram muito nesse período. Mas as decisões vinham da onde? Quem planejava os investimentos? Quem dizia da onde viriam os recursos? Todas essas decisões eram tomadas internamente a empresa estatal naquele momento, com um controle fraco do Ministério. Existia, como ainda existe, o Ministério das Comunicações. Ministro das Comunicações, um agente político, com seus assessores políticos, negociando diretamente com o presidente e diretores da empresa o plano de investimentos, a tarifa e por aí vai. Assim funcionou até a metade da década de 90, quando veio a reforma das telecomunicações. E essa reforma fez o quê? Primeira coisa, vamos vender as empresas estatais. Então elas foram redivididas e todo o serviço, que na época era só de telefonia fixa e telefonia móvel, começava, e que depois se expandiu muito na telefonia móvel, mas foi também para banda larga e outros serviços de telecomunicação, passaram a ser prestados por empresas concessionárias, empresas privadas concessionárias e empresas autorizatárias, que é uma modalidade diferente de relação com o Estado. Bem, mas são empresas privadas de qualquer maneira. O serviço expandiu muito, foi um programa muito importante. Mas e o que o Estado tem a ver com isso? Como é que o Estado controla? Como é que o Estado influencia no planejamento dessas empresas? O Estado tem de estar preparado, primeiro tecnicamente, para lidar com empresas que são competentes e poderosas. Essa é a primeira coisa, o Estado precisou se equipar tecnicamente. Segundo, o Estado precisa agir por meio de uma entidade que tem autonomia em relação à política. O ministro é político. E a política cuidando disso não é boa coisa. Por quê? Porque a política quer controlar artificialmente tarifas. A política, eventualmente, faz acordos políticos para aplicar dinheiro onde não é necessário só por razões eleitorais. Então, precisa afastar a política do dia a dia da regulação. Para isso, se criou uma nova entidade, a Anatel, que é uma agência reguladora independente, autônoma. Uma agência técnica que atua segundo a lei, cumprindo um plano de metas estabelecido na forma da lei pelo presidente da República e que fiscaliza as empresas para ver se as empresas cumprem as obrigações que foram estabelecidas na legislação e na regulamentação. Então, essa ideia da agência reguladora de fazer com que o Estado tenha bastante poder na relação com os prestadores privados. É importante que o Estado seja forte, mas seja forte por meio de um órgão técnico e autônomo em relação à política. Essa foi a ideia das agências, que foi aplicada em aviação civil, temos a ANAC, no setor elétrico temos a ANEEL, no setor de petróleo temos a ANP e também nos estados. Os estados têm agências reguladoras porque também tem programas de privatização. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem duas agências, uma no setor de transportes, outra no setor de energia. Então, esse modelo foi um modelo inspirado em experiências internacionais, foi trazido aqui para o Brasil, agências reguladoras autônomas técnicas para cuidar da relação do Estado com os particulares. Mas elas se enfraqueceram nos últimos anos, como você destacou. O que é que aconteceu? Talvez os governos, com o passar dos anos, tenham resolvido economizar recursos, então deixam as agências sem recursos. Essa é uma razão. Segundo, talvez muitos governos gostem de agências fracas, porque isso facilita as pressões políticas sobre os diretores das agências e, portanto, sobre os concessionários. Então, são muitas as razões e as agências, de fato, hoje estão mais fracas do que já foram quando dos seus primeiros anos. Lamentavelmente, diga-se de passagem. Bom, o Urban View de hoje, que entrevista o advogado e professor Carlos Ari Sandfeld sobre o tema concessões e parcerias público-privadas, se aproxima do seu final. Então, vou convidar a Sandra Lanza, aqui, que está acompanhando a votação aqui da enquete, para ela
dizer para nós qual é o resultado aqui ao vivo da enquete e para que o nosso convidado possa comentar os resultados. Vamos lá, então a pergunta que a gente fez para você votar era: você é a favor de concessões públicas e parcerias entre o governo e a iniciativa privada? 22% disseram não, cabe apenas ao governo cuidar da infraestrutura. 33% disseram em parte, apenas em alguns setores, e a maioria, 44%, diz sim, são a saída para acelerar o desenvolvimento. Olha aí, o pessoal está acreditando nas PPPs, é isso? Então, mas veja bem, também eu quero só ressaltar aqui que, na verdade, eu até imaginava que uma grande maioria ia votar com sim, que são a saída para acelerar o desenvolvimento, mas 44%, quer dizer, não chega a metade que acredita fielmente que a concessão pública, a parceria público-privada seja um canal eficiente. 33% ainda acredito que é em parte, apenas em alguns setores. Essa questão do em parte em apenas alguns setores ou não como solução, como panaceia geral, que eu queria que você comentasse para a gente na tua visão de especialista. Tem uma ótima razão, as pessoas são muito espertas, elas percebem os riscos. Vejam, educação e saúde hoje são compromissos do Estado brasileiro, compromissos de oferecer um serviço de qualidade, que ele não consegue oferecer, o serviço está crescendo, mas não é de qualidade, e oferecer sem custos. São os tributos, são os impostos que têm que pagar esse serviço. As pessoas têm medo que a utilização de parcerias com a iniciativa privada em educação e em saúde faça com que esse serviço acabe sendo cobrado. É um engano, é um engano. Nós já temos hoje concessões patrocinadas ou administrativas em hospitais. Nós já temos em escolas, mas para quê? Não é para a empresa privada ir cobrar tarifa dos alunos nem dos doentes, mas para que essas empresas cuidem da infraestrutura, implantar a infraestrutura hospitalar ou a infraestrutura de educação. Você imagine uma escola uma empresa que construa a escola, mantenha a escola, cuide do serviço de informática, de todo o serviço burocrático, e o Estado entra com os professores. E com programa de ensino, enfim, aquela coisa toda. E com todo acompanhamento, treinamento, etc. Isso é ótimo, melhora muito o serviço, mas isso não significa que é a população que vai pagar, população diretamente beneficiada, são os impostos. O contrato de concessão permite esses contratos. Então, é preciso saber que os contratos PPP, eles existem justamente para permitir que esse modelo de atuação da iniciativa privada funcione sem que os beneficiados diretamente paguem tarifa. Isso faz muito sentido, pagar tarifa em estrada, faz sentido também em transporte até certo limite, faz sentido em aeroporto, faz sentido em telefonia, faz sentido em energia elétrica, mas não faz sentido em saúde. É preciso que nós mantenhamos o nosso compromisso com a saúde de qualidade e de graça. Mas isso não elimina o espaço na saúde para parcerias público-privadas. Na medida que nós cresçamos as PPPs em saúde, o serviço vai melhorar e a população continuará sendo atendida de graça. Então, esses 30 e tantos %, 33. querem ser convencidos de que, de fato, o compromisso com a saúde gratuita não vai ser rompido para gerar saúde de qualidade. Muito bem. E Sandra Lanza vai contar agora para vocês quem será o entrevistado da próxima edição do UrbanView na quarta-feira da semana que vem. Eu aguardo vocês no próximo UrbanView, que vai receber Eduardo Della Mana, diretor da PPU. Vamos falar sobre planejamento e projetos urbanos. Então ficamos combinados. Eu te aguardo no próximo dia 18 de junho, quarta-feira, às 17h15, aqui na AltV e no UrbanView. Até lá! Muito bem, o UrbanView de hoje entrevistou o advogado e professor Carlos Ari Sandfeld sobre o tema concessões e parcerias público-privadas. Nós agradecemos muitíssimo as suas explicações, que foram muito preciosas, muito importantes. Eu que agradeço, isso aqui pareceu um papo de amigos. Muito bem, que bom que você gostou também. Então é isso aí, nós voltamos então na quarta-feira da semana que vem com mais uma edição do programa UrbanView ao vivo para você. Até lá.